Você diz que ama a Deus, mas será mesmo amor? Ou apenas medo do inferno? Milhões de pessoas frequentam igrejas, cantam hinos e fazem orações, não por amor, mas por pânico da condenação. Elas seguem a Deus como quem corre de um incêndio e não como quem se rende a um pai. Há uma diferença brutal entre obedecer por amor e obedecer por pavor. E essa diferença pode ser a chave da sua salvação ou do seu engano eterno. Se dentro de você já houve um vazio, se sua fé parece mecânica, se você cumpre rituais, mas não sente comunhão, este vídeo é o seu espelho. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. E talvez, pela primeira vez, você enfrente a pergunta que realmente importa. Você ama a Deus ou só teme o inferno? Charles Spurgeon pregava com lágrimas nos olhos. Temer o inferno pode te afastar do mal, mas só o amor por Cristo pode te transformar de verdade. Nesta mensagem, vamos com ele até a raiz da fé, onde muitos cristãos descobrem que nunca conheceram o Deus que dizem servir. Ao longo deste vídeo, você vai entender a diferença entre servidão espiritual e intimidade com Deus, e por que o temor sem amor pode se tornar a prisão mais perigosa da alma. Ninguém nasce amando a Deus. Na infância espiritual, o primeiro impulso geralmente não é amor, é medo. Medo do inferno, medo da punição, medo de não ser salvo. E o medo, apesar de legítimo como alarme, jamais deveria ser o alicerce de uma fé madura. Muitos começaram sua jornada com Deus exatamente assim, ouvindo sermões sobre o fogo eterno, sobre juízo final, sobre o peso do pecado. E não há nada de errado nisso. Spurgeon mesmo dizia: a porta do temor pode te levar à casa do amor. Mas o problema é quando o cristão nunca sai da porta. Ele permanece parado ali, vivendo uma fé condicionada pelo susto, não pela sede. Pelo terror, não pela transformação. Resultado: pessoas que fazem tudo certo, mas com o coração vazio. Leem a Bíblia por obrigação. Oram por pânico. Jejuam por superstição. Vão à igreja porque temem o castigo, mas nunca porque desejam a presença. Essa fé assustada é parecida com a religião dos demônios, que creem e estremecem. Tiago 2,19. Mas não se rendem. E como Spurgeon alertava, esse tipo de fé pode durar décadas e ainda assim não salvar ninguém. O medo é um ótimo guarda, mas um péssimo marido. E por incrível que pareça, essa religião baseada no medo pode se parecer muito com a verdadeira. As pessoas são disciplinadas, comprometidas, reverentes, mas o coração delas permanece distante, com Deus sendo um juiz, não um pai, um carcereiro, não um refúgio. Você consegue perceber isso em si mesmo? Você se aproxima de Deus por adoração ou por autopreservação? Quando peca, você sente tristeza por ter ferido o coração dele? Ou apenas medo de perder bênçãos e sofrer? Essa é a hora de ser honesto, porque muitos se enganam com um falso arrependimento. Choram não porque amam a Deus, mas porque têm medo das consequências. Cristãos assim vivem sempre na beira da exaustão. O relacionamento com Deus vira um campo minado, um contrato frágil. E muitas vezes, quando o medo diminui, a fé desaparece junto, revelando que não era fé, era apenas instinto de sobrevivência. Mas há uma boa notícia. Se o temor te trouxe até aqui, ele já cumpriu seu papel. Agora o chamado é mais alto: sair da escravidão do medo e entrar no descanso do amor. Como disse o apóstolo João, no amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. O medo pode forçar um homem a ajoelhar-se, mas só o amor pode fazê-lo permanecer de joelhos quando ninguém está olhando. O medo pode conter o pecado, mas só o amor pode transformar o coração. E esse é o grande abismo entre os que servem por temor e os que vivem por devoção. Charles Spurgeon pregava que o medo pode acorrentar o corpo, mas nunca converter a alma.
Uma obediência nascida do pânico é frágil. É como uma casa construída sobre areia. Parece firme enquanto o sol brilha, mas cai com as primeiras tempestades. Quando a vida aperta, quando Deus parece distante, quando o castigo não vem, o coração que nunca aprendeu a amar simplesmente volta para o mundo. Você pode viver anos com aparência de santidade e ainda estar longe de Deus porque nunca se apaixonou por Ele. O amor verdadeiro não depende da ameaça do inferno. Ele se acende na revelação da cruz. É quando o coração vê a beleza de um Deus que morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Não por causa da nossa obediência, mas apesar da nossa desobediência, que nasce algo novo, adoração sem medo. O amor autêntico por Deus não se explica, não se força, não se simula. Ele brota da graça. Ele cresce no solo da intimidade e ele leva à obediência, mas uma obediência doce, livre, voluntária. Quem ama a Deus obedece não porque teme o castigo, mas porque se entristece em ferir o amado. É por isso que a verdadeira santidade sempre vem acompanhada de uma alegria profunda. Não é um fardo, é uma resposta. Não é um dever, é um desejo. Spurgeon disse certa vez que um coração tocado pelo amor de Cristo nunca mais deseja o pecado como antes. Não porque o pecado ficou mais feio, mas porque Deus se tornou infinitamente mais belo. E se hoje sua fé é seca, cansada e pesada, talvez não seja falta de disciplina, mas de amor. Você pode ler a Bíblia inteira, jejuar 40 dias, memorizar versículos, pregar nas praças, mas se tudo isso nasce apenas do medo, não há intimidade. Há apenas esforço, e esforço sem intimidade gera frustração, orgulho ou desilusão. É por isso que o medo não pode ser seu combustível. Ele pode ser o começo, mas nunca deve ser o centro. Quem permanece no medo nunca vê a face de Deus, só as sombras da condenação. Mas quem entra no amor, encontra liberdade. E finalmente entende o que Jesus quis dizer quando chamou os seus de amigos e não servos. Essa frase assusta. O inferno está cheio de pessoas que acreditavam em Deus. Mas é verdade, elas acreditavam. E mesmo assim estão perdidas, porque crer é diferente de amar. E o diabo adora quando o homem confunde os dois. Acreditar em Deus é reconhecer sua existência. Amar a Deus é entregar a própria vida a Ele. Milhões vivem uma fé que reconhece, mas não se rende, que concorda, mas não obedece, que teme, mas não ama. E essa é a tragédia espiritual do nosso tempo. Há muita crença racional e pouquíssimo amor rendido. Jesus mesmo alertou: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7:21. Charles Spurgeon afirmava que muitos terão as palavras certas na boca e o inferno aberto sob os pés. O inferno está cheio de gente que frequentava cultos, que cantava louvores, que temia a condenação, mas nunca conheceu a Cristo. E aqui está o ponto mais doloroso. O medo pode nos manter dentro da religião, mas não nos leva à salvação. A fé verdadeira não se mede pelo quanto você teme o inferno, mas pelo quanto você ama o Senhor da cruz. Cristãos movidos apenas pelo medo acabam vivendo uma espiritualidade artificial. Evitam pecados visíveis, cumprem rituais, mantêm a aparência, mas o coração continua longe. Nunca houve entrega. Nunca houve transformação. Eles são como os 5 tolos da parábola das virgens. Estavam no lugar certo, com a roupa certa, mas faltava o óleo, faltava o fogo, faltava a intimidade. E quando o noivo veio, a porta se fechou. Hoje, muitos se dizem cristãos porque foram criados assim, porque têm medo do juízo, porque ouviram que era o caminho mais seguro. Mas Deus não quer servos apavorados. Ele quer filhos apaixonados. Como disse João, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Você pode acreditar em Deus e ainda assim não conhecê-lo.
pode crer em sua existência e nunca ter sido transformado por sua presença. O verdadeiro cristão não é aquele que diz: tenho medo de ir para o inferno. É aquele que com lágrimas nos olhos diz: não consigo mais viver longe de Deus. O inferno não teme o seu medo, o inferno teme o seu amor, porque o medo te mantém controlado, instável, frágil. Mas o amor verdadeiro por Deus, te liberta. Ele destrói o domínio do pecado. Ele te separa do mundo. Ele te torna incorruptível. E é exatamente por isso que o inferno trabalha tão bem com uma religião baseada no pânico. Ele até permite que você vá à igreja, desde que vá por medo. Permite que você ore, desde que seja para aliviar a culpa. Permite que você leia a Bíblia, desde que não se apaixone por quem está por trás dela. O que o inimigo teme é o amor, porque o amor gera intimidade. E a intimidade com Deus é a morte do controle demoníaco. Charles Spurgeon dizia: Satanás treme diante de um homem que ama a Cristo mais do que a si mesmo. Não um homem que apenas teme o inferno, mas um homem que desejaria o céu mesmo se não houvesse condenação. Um homem que buscaria a presença de Deus mesmo se não houvesse bênçãos. Um homem que choraria por ter pecado, não por causa do castigo, mas porque feriu o coração do Pai. Esse tipo de amor é revolucionário. Ele não precisa de recompensas. Ele não depende de medo. Ele é puro, ardente, insaciável. E quando esse amor nasce, ele destrói os grilhões. O vício perde a força. A pornografia, o orgulho, a mentira, a vaidade, tudo começa a murchar. Porque o coração encontrou algo infinitamente superior. Você já percebeu que quando ama alguém de verdade, os sacrifícios deixam de doer? É exatamente assim na vida espiritual. O homem que ama a Deus não pergunta mais: é pecado? Ele pergunta: isso fere o coração dele? Esse é o amor que o inferno não consegue suportar. Porque o medo pode ser vencido por uma promessa falsa. Mas o amor consome todas as mentiras. Se o inimigo não conseguir te manter no medo, ele perde o domínio, e é por isso que ele faz de tudo para te impedir de amar. Porque ele sabe, quando você amar a Deus de verdade, nunca mais voltará a ser escravo. Medo é forte, até que o sofrimento chega. Quando a dor entra, o pavor sozinho não sustenta. O medo quebra, desespera, paralisa. Mas o amor permanece. Amar a Deus de verdade é o que te impede de blasfemar no dia mau. É o que segura o seu coração quando os céus estão calados. É o que faz você dobrar os joelhos mesmo quando tudo parece injusto. Foi isso que manteve Jó de pé. Não foi o medo do inferno. Foi o amor por um Deus que ele conhecia mesmo em meio ao caos. Mesmo que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Charles Spurgeon dizia: o homem que ama a Deus por quem ele é, e não pelo que ele dá, nunca será abalado quando perder tudo. E essa é a prova. Quando sua fé é testada, você descobre se era medo ou amor. Milhares abandonam a caminhada porque nunca se apaixonaram por Deus. Seguiam a religião por conveniência, cultuavam por interesse, oravam por medo. E quando a tempestade chegou, não havia raiz, o medo fugiu. Mas quem ama, permanece. O amor verdadeiro não é cego, mas é firme. Ele enxerga o vale da sombra da morte, e ainda assim caminha. Ele sente a dor, e ainda assim confia. Ele não entende o silêncio de Deus, e ainda assim adora. Esse amor é forjado no fogo. Ele não nasce de frases bonitas ou momentos emocionantes. Ele nasce quando você olha para a cruz e vê um Deus sangrando por você. Ele nasce quando você sofre, mas diz: mesmo assim, eu te amo. Quando você perde e ainda assim agradece. Quando você não sente mais nada e ainda assim permanece. O inferno não pode roubar esse amor, porque ele não depende de promessas, nem de bênçãos. Ele foi selado com sangue.
Ele é eterno. Cristãos, movidos pelo medo, desistem rápido, mas os que amam de verdade suportam tudo, porque o amor não falha. 1 Coríntios 13:8. Se você chegou até aqui, é hora de se perguntar: se tudo fosse tirado de você, saúde, família, provisão, você ainda amaria a Deus? Essa resposta define mais do que sua jornada, define o destino da sua alma. Haverá um dia em que máscaras não terão mais utilidade. A Bíblia declara que todas as obras serão reveladas, sejam boas ou más. Eclesiastes 12:14. Nesse dia, não importará a reputação, o cargo na igreja, os títulos, os seguidores, tudo será trazido à luz. E o fogo do julgamento não perguntará o que você fazia. Ele mostrará quem você era. Charles Spurgeon dizia que o fogo do trono revelará se o coração servia por amor ou por medo. Porque, no fundo, é fácil parecer santo diante dos homens. É fácil frequentar a igreja, levantar as mãos, recitar versículos, enquanto o coração está distante. Mas diante do Cordeiro, não há disfarces. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos, pregamos. E ele responderá: nunca vos conheci. Mateus 7:23. Eles criam em Deus. Tementes, sim, mas não o conheciam. Nunca o amaram. Nunca o desejaram por quem ele é, apenas pelo que ele podia evitar: a condenação. E nesse momento tudo será claro. Você verá a si mesmo como realmente era. Você verá se sua fé era um escudo de pavor ou um altar de amor. Esse será o momento mais solene da existência. O dia em que a luz expor a origem de cada obediência. E, para muitos, será tarde demais. O juízo eterno não será apenas sobre pecados cometidos. Será sobre o motivo pelo qual você o seguiu. Se por amor, receberá um abraço eterno. Se por medo, descobrirá que jamais nasceu de novo. Por isso, agora é o tempo de voltar, não à religião, mas ao coração de Deus. Agora é a hora de sondar. Quando você dobra os joelhos, é para fugir do castigo, ou para se encontrar com o amado. Quando você prega, é para salvar almas, ou para salvar sua própria pele. Quando você chora, é por ter ferido a santidade, ou por medo do inferno. O julgamento não premiará quem tem medo, premiará quem tem amor. E quem ama a Deus, o ama até quando tudo parece perdido, até quando tudo está em silêncio, até o último dia. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda sente, ainda busca, ainda clama. E isso já é graça. Não importa quantos anos você passou servindo a Deus por medo. Não importa quantas vezes você orou só para evitar o castigo. Não importa se você viveu até agora como um servo apavorado e não como um filho apaixonado. Ainda dá tempo, mas não por muito, porque o tempo da graça é precioso e ele não é infinito. Um dia, as portas vão se fechar. E o que hoje é apelo, amanhã será julgamento. Charles Spurgeon dizia: o amor por Cristo é o único selo verdadeiro de que fomos salvos. Tudo fora disso pode ser apenas emoção, tradição ou medo. Deus não está te convidando para uma religião, Ele está te chamando para um relacionamento. E esse chamado, hoje, está ecoando mais uma vez. Não em um púlpito, não em um altar, mas aí, dentro do seu peito. O verdadeiro amor começa quando você reconhece que não consegue mais viver sem ele. Não por medo, mas por saudade, por fome, por sede de algo eterno. Você pode, hoje mesmo, abandonar a fé baseada em pavor. Você pode, hoje, mesmo dobrar os joelhos não por pânico, mas por reverência. Você pode hoje mesmo dizer a Deus: Senhor, eu não quero mais viver como um escravo aterrorizado. Eu quero te amar. Eu quero te conhecer. E Ele vai ouvir. Porque o coração contrito
Ele jamais despreza. Mas não demore. O tempo da religiosidade estéril está acabando. O mundo está em trevas e só permanecerá de pé quem ama a luz. Quem serve por medo vai fugir na hora da provação, mas quem ama vai permanecer até o fim. Hoje, você está diante de uma escolha. Você pode continuar com uma fé mecânica, fria e funcional, ou pode dar um passo de verdade e conhecer aquele que não quer te assustar, mas te transformar. Se esta mensagem falou com sua alma, não ignore essa voz dentro de você. Deus está chamando. E Ele quer ser mais do que um juiz temido. Ele quer ser o amor da sua vida. Inscreva-se agora em A Escola do Príncipe para não perder nenhuma mensagem como essa. Deixe nos comentários: eu quero amar a Deus de verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que está vivendo uma fé fria e precisa despertar. Esse pode ser o início de uma nova vida, mas só depende de você.